Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira cheia de notícias interessantes do Opinião 2.0. E quem vai comentar essas notícias interessantes com você é o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, é a Camila Morim, que é advogada. Uma dupla aqui das quintas-feiras do Opinião 2.0, os dois aqui no estúdio prontinhos para comentar as notícias com você. Pavão, qual é a notícia mais interessante que você gostaria de comentar hoje, para começar? Do ponto de vista para a gente dar alguma risada ou o que está me incomodando mais? A notícia mais interessante. Para mim, a coisa que mais me interessa hoje tipo, por que o Bolsonaro liberou classe executiva para todo esse povo? Sabe, no meio de uma crise onde o povo está desempregado, onde o povo está procurando sair dessa crise, onde a gente está discutindo vacina, é baixado um decreto onde 500 e tantos assessores e ministros vão passar a passear pelo mundo com classe executiva porque as perninhas não cabem. Isso realmente, para mim, não é nem a mais interessante, mas é a que mais me incomoda, Paulo. Você se incomodou com isso também, Camila? Paulo, boa tarde. Eu me incomodo. Boa tarde a todos. Eu tenho 1,79 m de altura. Se for pelas perninhas não caberem, o governo tem que me dar um auxílio avião também, porque eu não caibo. Entendeu? Mas é ridículo. Eu posso te dizer que eu não tenho esse problema, porque eu tenho mais de 10 centímetros a menos. Eu assim, olha, tô quase na cadeirinha do carrinho para criança, eu quase caibo na caixinha do cachorro. Eu fico com dor na perna, pé inchado, tudo. Mas, gente, é meio ridículo, né? Mais uma vez, o nosso presidente mostrando o quão ridículo ele é. Porque os servidores e os ministros terem direito à classe executiva porque não cabem as perninhas é um tanto quanto rasgar dinheiro, como diria meu pai. Porque eu também não caibo e não viajo de classe executiva porque o custo, né, é o dobro. Você gasta o dobro da viagem por causa de uma classe executiva. E Paulo, só para fazer uma observação, e por que isso me incomoda? Porque essa farra do boi era feita até o governo Dilma. E foi a proposta do governo Bolsonaro. Exato. Aí o Temer acaba com isso. Uma das coisas boas que o governo Temer fez, e aí vem o Bolsonaro com a proposta de moralização, de enxugamento da máquina, de combate à corrupção, e depois que ele está virando pó nas pesquisas, ele está abrindo a porteira definitivamente. A sensação que eu tenho é que o Bolsonaro não está nem aí o que vai acontecer. Aliás, Paulo, você falou da notícia que hoje que eu gostaria de começar, é que já existem rumores que sequer Jair Bolsonaro será candidato à reeleição. Já começa a ter nos bastidores da política um zum em torno de ele não querer se destruir, porque se ele perder escandalosamente, seja lá para quem for e provavelmente para o Lula, ele estaria destruído politicamente. Se ele não participar, ele estaria credenciado a uma eventual corrida eleitoral daqui a 4 anos. Então, assim, até isso já se começa a falar, Paulo. Eu acredito que ele esteja destruído, independente de ir ou não à concorrência, à presidência. Para mim, eu acho que os brasileiros enxergaram que foi só mais do mesmo, que não teve nenhuma atitude do que ele prometeu. E a partir do momento que ele começou a abrir a boca, só veio bobagem. Porque vale lembrar que o Bolsonaro não participou de nenhum debate nas pré-eleições. Então, assim, já começa a ver que está errado. Então, eu acho que o brasileiro acordou. Olha, sobre as pernas caberem no avião ou não, eu assisti a uma palestra do treinador da seleção brasileira de vôlei, hoje da seleção francesa, né, mas campeoníssimo com a seleção brasileira, o Bernardinho, no Teatro Municipal, em Santos. Eu assisti a palestra dele. E foi muito interessante, ele contou isso. Ele falou que para os jogadores de vôlei, que todos têm 2 metros, 2,05 metros, 1,95 m, 1,98 m, a viagem de avião é terrível. Sim, são viagens transatlânticas, muitas vezes vai para a Europa, vai para a Ásia, né? Viagens longas de avião, a perna não cabe e o jogador fica extremamente incomodado, sim, né? Para eles mesmo em qualquer classe fica muito difícil. E que, para manter a disciplina, para manter o foco, o Bernardinho contou que ele saiu da viagem, trocar de roupa e treinar.
Ele falava isso. Saiu da viagem, está incomodado, não me interessa. Vai trocar de roupa e vai treinar. Mantinha essa disciplina. Assim como cada vez que ganhava um título, o treinamento começava uma hora mais cedo na campanha seguinte. Sim. Aí, numa viagem para a Holanda, ele contou que os jogadores chegaram extremamente incomodados, né, na Holanda, da viagem, e era feriado, porque era o dia da rainha da Holanda, era o dia do aniversário da rainha, era feriado. E que ele ouvia o zum, 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 quero ver, onde é que ele vai arranjar lugar para treinar, está tudo fechado, ele vai se ferrar, os jogadores se regozijando que ele não ia conseguir treinar. Quando chegou no hotel, ele falou, todo mundo para se trocar e vamos treinar. Mas treinar onde, professor? No estacionamento do hotel que estava vazio. Mas Paulo, porque, Paulo, eu acho que é o seguinte, o momento que a gente vive é um momento onde que o exemplo precisa vir de cima. Sim. Então é aquela tal história, se a gente precisa começar a ouvir dos nossos governantes, assim, olha, cortei tantos cargos, eu economizei tanto dinheiro, eu comecei... Que é o que o Partido Novo faz, né? Exatamente. É uma nova mentalidade. E essa questão do Bolsonaro, a gente já está vendo. Teve a questão das férias. Né, mas ele não estava em férias. Mas não estava, mas também não passou o comando. Aí você chega, você está vendo que em Minas já morreram, tirando o acidente lá de Capitólio, 19, 20 pessoas morreram. Mais 5 ontem. Mais 5. Então, a gente está contabilizando tragédia, morte, tristeza, dor. E nós estamos vendo o que na televisão? Nós estamos vendo o que o governo faz? Nós estamos vendo senadores e deputados correndo o Brasil afora para se candidatar. Então está todo mundo parado. Nós estamos vendo aumento de despesas, aumento de ministérios, aumento de cargos, aumento para a Polícia Federal. Os delegados da Receita Federal, ontem mais 80. Já são quase 400 delegados da Receita Federal que estão entregando seus cargos em protesto dessa falta de isonomia do aumento do servidor público. Então nós estamos vendo todos os exemplos contra a austeridade, a economia, a ética, a decência. É responsabilidade, né? É isso, Paulo, que me irrita. Não é o fato da perna ser maior ou menor, é o fato da gastança continuar no momento crítico que a gente vive, onde as pessoas estão procurando emprego, procurando dinheiro, procurando como sobreviver. Aqui em Santos, basta sair às ruas. Os moradores de rua aqui em Santos estão brotando. Mas é por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo mais pagar aluguel, as pessoas estão desempregadas, não as pessoas comer, não né? conseguem comer, básico, gente. comer. E aí, numa hora dessa, passagem executiva, que falta de responsabilidade. Bom, não é privilégio só do Pavão. Você, Camila, que notícia você acha mais interessante desta quinta-feira? Paulo, é uma notícia que para mim, pessoalmente, é muito significativa, que é mais uma morte constatada de H3N2. Eu, à véspera do Natal, perdi um amigo pela H3N2, de 42 anos. Então, eu acho que é um alerta que deve ser feito, que essa não é mais uma gripezinha. Que idade tinha o seu amigo? 42 anos. Novo, né? Super novo. Deu entrada no hospital no domingo, morreu na segunda-feira. A notícia é a segunda morte confirmada aqui no litoral litoral norte, né, pela H3N2. A médica Priscila Bidala, na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, já tinha falado no meio de dezembro que a H3N2 estava aqui, enquanto era negada ainda, e que tinha morrido uma mulher no prédio dela. Então acho que assim, é mais uma doença que tem que ser, o brasileiro, né, a população tem que estar consciente do que está acontecendo. Pouco antes do jornal começar, eu estava conversando com o Pavão e a gente estava falando disso, que hoje as pessoas estão arrumando desculpas para não se vacinarem. Então, é assim, o medo da agulha, não precisa, já tomei 2 doses, vou esperar uma dose maior da que eu gosto de tomar. Eu tenho amigos que falaram assim, não, porque ainda não é comprovada. Falaram primeiro que era uma dose, depois falaram que eram 2, agora 3. Tem coisa errada. Então, assim, não estamos falando só do Covid. Nós temos a vacina da gripe há muitos anos. A vacina da gripe não é específica para o H3N2? Não, não é. Mas ela já ajuda muito. Porque diante de tantas doenças, vamos dizer, respiratórias, parecidas com a gripe comum, né, com a influenza A, eu acho que é isso o nome dela, que nós estamos acostumados, estão tendo todas essas outras similares. Então, toma a vacina que já descarta a hora que você dá entrada num hospital de ser a gripe
da vacina, né? Então, assim, as pessoas estão hoje, eu acho que conformadas, né? Ou confortáveis com a situação. Ah, nunca vi acontecer doença tal, doença não existe mais, não preciso tomar vacina dela. Então, assim, eu confesso que eu, muito tempo, falava, para que a vacina da gripe? Eu sou nova, sou saudável, não preciso tomar. Exigia que meus pais tomassem, mas eu não tomava. Então, assim, a gente tem que conscientizar de que a questão da saúde é muito importante. E quanto mais nós estivermos prevenidos, quanto mais atento nós formos a todas essas doenças respiratórias atuais, mais rápido a gente vai ter uma extinção delas e mais rápido a gente vai estar conseguindo diminuir gastos e fazer com que pessoas voltem ao trabalho. Os números hoje são absurdos. Eu acho que foi da companhia Gol que eu vi que ela está com 20% dos funcionários afastados por conta dessas doenças. Então, hoje não é só mais o Covid, é também o Covid, é também H3N2, é também. Então, a gente precisa conscientizar de que tem que cuidar de tudo. O próprio influenza que nós temos, vacina, também mata se não for cuidado. Olha, eu tenho um amigo que não tomou vacina, que ele fala que não tomou porque a vacina tem o grafeno, que é um óxido, é uma espécie de carbono, né? Uma variação do carbono, que provoca câncer. Primeiro que a vacina não tem grafeno. Segundo que ele fuma. No cigarro então, tem centenas câncer. de substâncias cancerígenas, né? Mas ele não toma vacina porque tem grafeno. Ele acha que tem grafeno. É uma fake news, né? Que tem grafeno na vacina. Agora, sobre essa resistência contra a vacinação, uma notícia que eu achei muito curiosa, já que o Pavão deu uma, a Camila deu outra, eu achei muito interessante a notícia de que a província de Quebec, Pavão, no Canadá, proibiu a venda de bebidas alcoólicas e de maconha para os não vacinados. O que aconteceu? Aumentou 300% a busca dos jovens pela vacinação. Então, Paulo, eu tenho um amigo que é advogado... Já pensou passar a ser uma cervejinha? Eu não vou falar nem da maconha. Né? Eu tenho um amigo que é advogado, Wilson, que está morando no Canadá agora, advogado aqui de Santos, mas que mora no Canadá. E ele comentou essa matéria sobre... Então, ele esclareceu, ele falou, pela internet continua a se vender, porque lá a maconha é legalizada, tá? Então, vamos colocar isso. Você compra em lojas identificadas lá no Canadá. E ele falou que pela internet a venda continua sendo feita. O que acontece é que foi proibida a venda presencial. Porque com a venda presencial, você só precisa apresentar a sua identidade e não há nenhum registro. Por isso é que aumentou esses 300%. Porque você chega com a sua identidade, eu quero comprar a bebida ou a maconha, e você compra sem problema. Pela internet, você revela a sua localização, você revela a sua identidade, você faz todo um credenciamento para poder receber. Obviamente, o povo não quer muita publicidade e tal. Se fizesse isso aqui no Brasil, acho que ia ser uns 2.000% a mais. Se colocar para uma cervejinha. Não precisa nem colocar a maconha, bota a cerveja. Olha, para você comprar e beber cerveja tem que estar vacinado. Você pode aí que o Brasil ia bater os 90% de Seria só imunização. cerveja, né, Camila? Porque a maconha não é permitida a venda no Brasil. Não, né? aqui não é possível. Como o jogo a do venda. bicho também não é, né? A gente não é legalizado, mas a gente sabe o tanto de gente que usa. Sim. Mas coloca na cervejinha e na caipirinha. Acabou. Brasil 100% vacinado. O Opinião 2.0 para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, quem analisa as notícias com você é a Camila Amorim, que é advogada, e o Marcelo Pavão, que também é advogado e jornalista, a dupla de comentaristas da quinta-feira aqui do Opinião 2.0. Uma dessas notícias é a suspensão pelo Twitter da conta do empresário Luciano Hang. É censura, Pavão? Então, Paulo, a gente pode considerar censura porque ele avança o sinal, só que me preocupa muito essa censura do veículo. Eu ainda sou favorável a que os incomodados que acionem, porque a gente aplaude quando a conta do
Trump foi cancelada, a conta agora do Luciano Hang é cancelada, ainda que eu não concorde com nenhuma palavra do que eles estão falando. Mas se eles excederam, a lei tem que ir, não o veículo tem que autocensurar. Essa autocensura eu sou contra, Paulo. Me incomoda bastante também, Camila. Eu não concordo que seja uma autocensura. Eu acho que para você estar num aplicativo desse, a partir do momento que você clica naquele aceito termos e condições... Tem regras. Tem regras. E as regras, vamos dizer, são claras. Não pode publicar conteúdo sexual, não pode... Tem um monte de coisa que você não pode publicar. Incitação à violência. Incitação à violência. Discurso do ódio. Então, assim, a partir do momento que você está num ambiente virtual, não é seu, não é do governo, não é de ninguém. É de uma empresa privada que te disponibiliza aquilo. Você concorda com as regras, não vai reclamar depois que você fez coisa contra a regra. Então, assim, a pessoa, o Hang, Trump, o próprio Bolsonaro, que já teve publicações apagadas, tudo isso, foi porque infringiu as regras. Se você acha que aquelas regras já são censura, não utilize aquele veículo. Então, porque assim, é um veículo de comunicação? É sim, mas tem uma empresa por trás que controla isso e desde o momento que você aceita participar daquele meio virtual, né, daquela informação, você já está de acordo com que não vou publicar mensagens de ódio, próprio racismo, você tem que dizer não vou publicar. Então, para mim é um pouco automático. Infringiu regra, tem a sua punição. Eu acho que hoje a gente está precisando de regras e que as pessoas lembrem que elas existem, porque senão vira uma terra de ninguém. O que me incomoda é que, embora seja uma empresa, embora seja de caráter privado a rede social, ela se torna pública, porque as pessoas se comunicam principalmente por ela. Funciona como um meio de comunicação, até como uma concessão de uma televisão, como uma concessão de uma rádio. As regras, a Camila definiu bem claramente, a regra é clara, não é, Arnalda? Mas a regra me incomoda um pouco por esse caráter público que as redes sociais têm. Então, Camila, desculpa se interromper. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo no Facebook. Em 2014, o fato, eu cheguei a comentar até aqui. Em 2014, eu postei publiquei um post que era de, assim, era cada um fica com quem bem entender, cada um cuide da sua vida, era mais ou menos assim. Então, era uma liberdade de escolha e um post que nem eu escrevi, eu simplesmente peguei, eu falei assim, gostei da mensagem. Em 2014, sobre igualdade, homem pode ficar com homem, mulher pode ficar com mulher, homem fica com mulher, enfim... preto, branco, azul, era uma coisa assim, tudo igual no final e o final era os esqueletinhos mostrando que todo mundo é igual no final. Isso foi em 2014, essa polêmica nem existia, não tinha nada. Eu recebi agora em 2021 uma notificação do Facebook se eu concordava com a retirada daquilo e se não que eu fundamentasse. Eu falei assim, não concordo, tendo em vista que não é ofensivo. Aí eu fiz toda uma fundamentação, mandei a resposta para o Facebook. Imediatamente eu recebi olha assim, sua foto foi retirada do feed, você está advertido que de uma próxima vez que fizer isso, sua conta será bloqueada. Então, assim, eu concordo em tese com o que você falou da sua regra, mas quando as regras são do veículo, pessoais, particulares, sabe, ainda que mundiais, mas é do veículo, isso me assusta, porque... Eu me lembro sabe, George Orwell, 1984. Sim. Eu lembro do Big Brother, porque surgiu lá o Big Brother, né? Eu lembro dessa coisa, quer dizer, alguém querendo dizer como eu devo pensar. Isso me assusta, porque eu quero ter o direito de discordar de outra pessoa ou concordar, da mesma forma que outra pessoa tem o direito de discordar da minha opinião, da nossa. Mas quando esse veículo diz o que é certo e errado, isso realmente me assusta. Algumas coisas, a Camila falou da regra e ela está certa, algumas coisas devem ser vedadas mesmo, a incitação à violência, né? O racismo,
algumas coisas devem ser vedadas. A sociedade tem que discutir isso, não é? Não é um veículo de comunicação quem tem que impor isso, né? E vale lembrar que Facebook, Twitter, Instagram não são fonte de notícias. Então, tanto que a gente vê que hoje os fake news se encontra muito nesses 3 aplicativos e no WhatsApp. E, para mim, assim, na minha cabeça, a gente tem o contrato de adesão. Sim. No mundo jurídico, a gente fala do contrato de adesão. Que ou você aceita os termos e participa, ou não. Você não... E para mim é muito claro que a partir do momento que eu aceito estar ali, eu estou aceitando os termos. É um contrato de adesão. Ou eu quero ou eu não quero e não discuto regras. Então é assim que funciona. No caso da sua mensagem que foi apagada, Pavão, e foi imediatamente depois de você mandar uma resposta, como eles mesmos solicitaram, eu acredito, aí já vem a questão das máquinas, que as máquinas não são pensantes. Então, assim, se foi ato imediato, ato contínuo, né, que aconteceu uma coisa da outra, eu acredito que ninguém leu esse e-mail. E que foi, assim, até se quiser continuar com essa indignação com ter apagado ou que não ter apagado, que você consegue sim, você pode até reverter a posição, porque eu acho que não é uma cabeça pensante. O que aconteceu na sua mensagem, que não tinha nada demais, não foi uma cabeça pensante que bloqueou. Provavelmente foi programa-se, né? Eu não sei explicar, não faço a menor ideia. E se a gente acaba descobrindo que o Zuckerberg é um algoritmo e não uma pessoa? Então, Esse que é o meu medo! Não, então, mas assim, aí, no caso do Pavão, pode ter sido também o espírito do Tim Maia, né? Porque tinha aquela música, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher, nem mulher com mulher, né? Agora, a gente tem uma notícia muito triste, que é a recomendação pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, muito triste, inclusive, para a nossa região, daqui da Baixada Santista, recomendou o cancelamento da temporada de cruzeiros, Camila. Olha, Paulo, eu vou criar polêmica agora aqui. Eu acho que nunca deveria nem ter começado a temporada de cruzeiros. Porque um navio, como que funciona? É o mesmo ar-condicionado em todos os lugares. Então, você não tem... E desculpa os técnicos que me perdoem, os proprietários de estabelecimentos. Eu, pela experiência que eu tive trabalhando com shopping centers, eu sei o quão caro é e quão difícil é você trocar este ar do ar-condicionado, que seria, entra aqui um, joga para rua e retorna um outro. Então, eu já começo a acreditar que não existe isso em muitos locais. Mas tem alguma técnica, não tem, de limpeza de bactéria do ar-condicionado, né? Mas é caríssimo, né? Paulo. Que eles usam, muito caro. Eles usam, mas a gente não sabe se essa limpeza funciona com vírus. É bactericida, né? É bactericida, mas vale lembrar que o vírus é diferente da bactéria. O vírus você não consegue limpar tanto. Então, a partir do momento que você confinou não sei quantas mil pessoas em um ambiente semi-fechado, né, porque tem área de piscina, área de varanda que é aberta, numa crise do jeito que a gente está vivendo, para mim já era aquela desgraça antecipada, sim, já sabia-se que ia dar errado. Então, assim, a temporada não devia nem ter começado. Traz muito dinheiro, principalmente aqui para a Baixada? Traz. É uma coisa que movimenta muito a economia e no momento que nós precisamos é movimentar a economia diante a crise que nós vivemos. Mas temos que reinventar, temos que pensar fora da casinha. Porque você confinar um monte de gente num local fechado que não tem nem como você escapar, né? Ninguém vai pular no mar do navio por causa de que está para se isolar de um Covid, é errado. Não vai, assim, sabe que vai dar errado. Ô Paulo, eu concordo totalmente com a Camila, eu só queria acrescentar o seguinte, é que muita gente de fora olha para as pessoas que trabalham, não vamos falar dos passageiros, para as pessoas que trabalham nesses navios, olham com um glamour, olha, ele está num hotel 5 estrelas, que maravilha. Quem já viajou no navio, ou principalmente quem conhece alguém que já trabalhou como tripulante, sabe que a realidade é totalmente diferente. Abaixo daqueles decks que são para os passageiros, existe um outro navio embaixo, né, os decks inferiores, onde são corredores que não têm divisórias. O trabalho dos tripulantes
seja de limpeza ou qualquer outra situação, eles estão em vários turnos, dia após dia, em contato com todos. Então, assim, ainda que o sistema de ventilação, de refrigeração, de limpeza seja eficiente, o contato entre essas pessoas, ele é constante. Então, só quem não sabe como é que é uma vida de trabalhador lá, de tripulante de navio, é que imagina que fica cada um na sua cabine, quietinho. Não. É dia e noite, são 24 horas trabalhando, pessoas da mesma cabine, um trabalha num horário, outro num turno. Cada um tem sua cabine, né? E aí as coisas elas se misturam. Então, assim, é praticamente impossível haver qualquer tipo de movimentação no sentido de limpeza do navio, do oxigênio, do ar para respirar. A contaminação era inevitável. Tanto que a gente está vendo que a quantidade de tripulantes infectados é muito superior à de passageiros. É 3 vezes maior. Porque eles têm contato constante, são turnos ininterruptos. Tem muito menos tripulantes do que passageiros e o número de tripulantes infectados não é nem a proporção, é 3 vezes maior. É por causa desse do que contato. De passageiros. É por causa desse contato, Paulo. Então, assim, e eu volto a citar aqui, essa semana a gente já comentou e novamente a gente traz, exaltar os representantes de escolas de samba aqui de Santos, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, que tiveram a inteligência de adiar o Carnaval. É um momento crítico, sem deixar ninguém desempregado, mantém o dinheiro da Prefeitura já entrou, que vai haver... Então, as viagens de navio, o turismo, ele vai voltar. Só que antes a gente precisa focar na vacina, né? Inclusive, hoje... Chegou a primeira leva de vacina infantil no Brasil. É a próxima notícia que a gente vai comentar. E é isso, gente. Chegou em Viracopos, chegou a primeira remessa de vacina pediátrica Exato. da Pfizer, 1.200.000 vacinas. E é isso, gente. Que é muito pouco ainda. É pouco, mas é aquela tal história, Paulo. A gente começou tarde o ano passado na vacinação, com a resistência de muita gente, inclusive do governo, e hoje nós somos um dos campeões mundiais de vacinação. Por quê? O nosso SUS é bom, nossa rede de vacinação é boa. Então, assim, eu imagino que é pouco, mas vai chegar, e o que a gente precisa agora é focar. Tomar as 2 doses os adultos, tomar a 3ª dose de uma vacina diferente, porque tem esse folclore, eu quero a mesma, tem que ser diferente para aumentar a imunização. Vacinar todo mundo, que é só com a vacina, gente, que a gente vai voltar ao normal. Não adianta vacinar uma parte da população e outra não. Você não vê que até o presidente Trump, ex-presidente Trump, agora é favorável à vacina. Porque ele viu que os eleitores dele estão morrendo. Então, seja por um jeito ou por outro, vacina. A primeira remessa de 1.200.000 doses chegou hoje em Viracopos. Na semana que vem chega mais uma remessa e na outra semana, a última semana de janeiro, mais uma remessa, completando as primeiras 3.700.000 doses. Sim, tá chegando aos poucos. Assim, é meio igual foi a vacina dos adultos. Não dá pra gente achar que do dia pra noite vai chegar pra todo mundo. Não, vai chegando escalonado, mas tá chegando. É isso que a gente tem que estar feliz. A gente estava no intervalo conversando com meu sobrinho, que tem 8 anos. E a pergunta é, você quer tomar vacina? Ele responde, quero. Com 8 anos, a criança já sabe que ele quer tomar porque faz bem por tudo isso. Então, assim, tem que vacinar. Os números mostram pra gente que quem está hoje em dia em UTI, está na situação muito crítica, é quem não se vacinou. Principalmente. Principalmente. São pouquíssimos casos de vacinados em UTI. Aqui nós estamos na bancada em 3, todos vacinados. E, assim, dá um alívio de que, poxa, se eu pegar alguma coisa... A tendência é ser mais brando. A tendência é que eu não precise de um hospital, muito menos de um respirador. Então, assim, a vacina é eficiente, está mais do que comprovado, a gente não precisa de números. Basta conversar com amigos, conversar em casa, que dá para ver. Que hoje em dia, muita gente a gente tem milhões de artistas que mostram que estão infectados, mas você percebe que ninguém em UTI ou entubado. Então, assim, tá lotado o sistema de saúde, tá, mas por uma coisa boa, que é a procura por testes. Então, além da vacina, quanto mais testes nós tivermos, mais fácil vai ser e rápido de tudo isso acabar. Depois do intervalo, o sistema informatizado do Ministério da Saúde
para internações, casos, mortes, vacinação de Covid, que foi hackeado no dia 10 de dezembro, volta a estar totalmente funcionando com 100% de capacidade amanhã, 1 mês e 4 dias depois. A gente comenta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, tem notícias importantes ainda para serem comentadas e a Camila Morim e o Marcelo Pavão estão comentando as notícias com você. Camila, dia 10 de dezembro, hackers invadiram o site do Ministério da Saúde, que tem informações sobre vacinação, casos, internações, mortes de pacientes de Covid, e até agora o site não voltou a funcionar com todas as informações. Ainda falta a última parte, que é a da vacinação, que volta amanhã, Camila. Paulo, uma pergunta que eu me faço sempre, será que volta completo ou será que volta com defasagem? Será que as informações... Os dados não foram perdidos. Então, é isso que dizem, né? Eu não tenho conhecimento técnico, porque lá no começo falou-se que pediram um resgate e que aí não iam pagar, conseguiram recuperar os dados, isso e aquilo. O meu sistema, a hora que eu olho pelo meu aplicativo, no meu celular já constam as 2 doses tomadas e já consta, inclusive, a data que eu tenho que tomar a terceira. Então, assim, olhando o meu, para mim tá ok. Mas precisa ver se isso volta ok para todo mundo. Porque o que eu vejo hoje é que a gente não tem noção de como está a vacinação e a contaminação de modo geral. Porque você pode ver que em vários jornais aparece o estado X não deu informação, estado Y também não, por conta dessa falha desse aplicativo. Então, assim, eu acredito que até há 1 mês e 4 dias atrás as informações estavam perfeitas. Mas como que foi alimentado esse sistema durante esse 1 mês? A gente vai perder esses dados desse tempo, né, que ficou falhando ou não? Porque eu acho que hoje os números são muito maiores do que a gente tem noção justamente pela falha no sistema. Paulo, eu só queria acrescentar, concordo com o que a Camila falou, só queria acrescentar o seguinte, quem precisa de declaração, que é o passaporte da vacina, às vezes para entrar num prédio público ou algum lugar, que é do estado de São Paulo, basta entrar no aplicativo do Poupa Tempo, que lá está saindo a declaração de vacinação atualizada. Então, para quem for vacinado no estado de São Paulo e precisar de uma declaração mesmo, porque eu não acredito que vai voltar amanhã isso aqui, não. Entra no aplicativo do Poupa Tempo, quem for do estado de São Paulo, que você consegue tirar a declaração de vacina. Que nunca ficou fora de ar. Que não ficou fora do ar em nenhum momento. A frase predileta do Marcelo Pavão é: eu não acredito. Ele, numa certa encarnação, ele foi São Tomé, né? São Tomé. Você quis ver as chagas do Cristo, né? Enfiar o dedo na mão do Cristo para saber se era ele. Não sei se eu quis enfiar, mas eu peguei um pauzinho para ver se tinha buraco ali. O Pavão é o incrédulo. Amanhã, no site do Ministério da Saúde, eu acredito, contrariamente ao Pavão, já está quase 100%, né? Já voltou quase tudo. O telespectador precisa saber que o Paulo foi aquele que estava conversando com o Noé e o Noé falou, olha, gente, tô trazendo os animais. O Paulo falou, não vai acontecer nada. Então, ó quem é o Paulo Chifre. Tô no meio de 2 aqui. Olha um que o Paulo acredita Chifre. em tudo e um que não acredita em É nada. um crédulo e o outro incrédulo. Agora, uma coisa que eu acredito piamente é que a situação das barragens de Minas Gerais seja periclitante, seja crítica, horrorosa. O governo de Minas fez um levantamento, consultou as 31 operadoras, 31 mineradoras, né? E qual é a situação das barragens. E 3 responderam que é de perigo imediato, que exige a evacuação das populações, para não acontecerem tragédias como aconteceram em Mariana, como aconteceram em Sobradinho. 3 barragens em risco iminente de ruptura. Sim, que a qualquer momento aquelas cidades que são ali no entorno, né, que estão no caminho da barragem, podem sumir. Sim. O que eu fico mais preocupada, Paulo, tem a notícia, o que está sendo feito a respeito disso. Então, assim, precisa evacuar todo mundo, só que você não pode mandar todo mundo para casa de amigos. Então, você tem que dar dignidade para essas pessoas.
e dar a mesma situação de vida que muitas delas têm hoje, né? Porque o que a gente vê, o que aconteceu em Mariana, aconteceu lá atrás, é que assim, as pessoas tinham uma vida, tinham suas condições, tinham tudo ok como elas conquistaram. E depois da tragédia, muita gente passou a não ter nada e não ter nenhum apoio devido, seja do governo, sejam das empresas. Então, assim, evacuar tem que ser imediatamente, porque a qualquer segundo pode arrebentar. Mas você tem que dar uma condição de vida decente para essas pessoas. Então, no primeiro momento, que leve para hotéis, que mais já fique no contingente das empresas que vai precisar dar uma casa, você vai precisar criar novas cidades, vamos dizer assim, porque aquelas que existem vão ser devastadas. E a gente viu como ficaram as cidades aonde a última barragem arrebentou e como as cidades ficaram, elas deixaram de existir. Então você tem que tirar aquelas pessoas que estão sobre grave risco e tem que, vamos dizer, montar outra cidade mesmo para que essas pessoas tenham condições de continuar a sua vida da mesma maneira que estava. Eu sinto hoje em dia mais preocupação com o vai arrebentar, que já é uma notícia que todo mundo sabe, do que o que fazer com as pessoas. Então, assim, tem que ter agilidade. Vai arrebentar? Vai. O que pode ser feito com isso? Pelo visto, nada, mas eu preciso fazer alguma coisa com aquela população que está ali, que vai ser afetada. O governo de Minas parece proativo nessa questão, né? Então, o governador Romeu Zema, ele, desde que tomou posse, ele vem impedindo o aumento dessas barragens, né? Ele tem limitado. Mas, inclusive, ontem, se não me engano, ontem ou anteontem no máximo, uma barragem já transbordou. Já. Não arrebentou, mas transbordou. Então, a situação ela é crítica. Eu penso que a questão da mineração precisa ser revista. A mineração, como era feita no início do século passado, ela não se sustenta mais. Então a gente precisa ver o que está sendo feito. Principalmente porque se abrem verdadeiras crateras lá por causa da mineração e depois que perde-se o interesse financeiro, econômico na situação, simplesmente eles mandam aterrar e a coisa fica daquele jeito. Então, quando vem uma barragem, como aconteceu na última de Brumadinho, o que acontece? Vem aquele mar de lama que poluiu tudo, destruiu tudo por onde passou. Então a gente precisa começar a repensar a questão da mineração, como também a gente precisa começar a pensar na questão do turismo como uma indústria, para evitar o que aconteceu em Capitólio. As coisas não ocorrem do nada, elas vão se agravando. Então a gente precisa começar a pensar no turismo, nessa exploração turística que é o futuro do planeta, está praticamente em cima do turismo e ganha-se muito dinheiro. O Brasil ainda não descobriu sua veia efetiva da indústria do turismo e a gente precisa começar a conter esse tipo de coisas como aconteceu com o Capitólio. Em Capitólio, justamente, uma das notícias de hoje é o comentário, né, de que um frequentador do local há 10 anos postou uma foto da rachadura daquela pedra que caiu, avisando que ia cair, né? Você fica ali perto em Minas, não é? Isso, eu estou do lado de Capitólio em Minas. Fui já a Capitólio, a gente vai, passa o dia e volta no final do dia para minha casa em Minas. E assim, eu fui de 10 anos para cá, eu não reparei nessa rachadura, mas o que a gente vê lá é que é uma exploração turística desordenada. Então, assim, muita lancha, então não tem um controle, não sei como que funciona, a lancha vibra, as pedras devem vibrar também, devem mexer, então não tem um controle de acesso nenhum. Qualquer um pode ir lá, alugar um barquinho, todo mundo que tem casa ali no entorno tem lancha, essas coisas. E você vê, quando você está lá, inclusive fotos, que realmente é isso. Vão todas as lanchas para lá, verão, a temporada, todo mundo para a sua lanchinha e fica fazendo festa, faz churrasco, faz de tudo. Então, essa imagem que a gente tem das lanchas passando, dependendo da época do ano, as lanchas não só passam, como elas param, uma do lado da outra ali. Então, o turismo desordenado pode levar muito mais do que... Foram 10 mortes, mas se você pega uma temporada, leva muito mais, porque você fica literalmente parado, uma lanchinha do lado da outra,
com as pessoas, muitas lanchas com 10, 15 pessoas, fazendo churrasco, se divertindo. Por condições do tempo que estava, né, estava muito ruim a temperatura no dia do acidente, em Minas Gerais está muito ruim, tinham lanchas só passando, não tinham lanchas paradas, que aí a tragédia teria sido muito maior. Mas agora vai de Furnas, Capitólio, o município de Capitólio, ter que regulamentar isso, porque é um lugar muito bonito, são as belezas brasileiras que nós temos, que não são exploradas, mas no que eu falo exploradas no bom sentido, para que aquilo possa render dinheiro para a região e possa chegar aos ouvidos do mundo, porque nós temos muitas belezas. Ali do lado também de Capitólio tem uma região de cachoeiras. São cachoeiras maravilhosas, só que não tem nenhuma manutenção, não tem nada. A hora que você vai, você vê lixo por tudo que é canto. Só quem chega, quem conhece a região, aí leva grupos de 20, 30 pessoas e também não tem a exploração turística positiva. Eu acho que não tem que retificar do que a Camila falou. Eu só penso que o turismo ele é uma fonte de renda, ele precisa ser encarado de forma profissional. A gente não pode mais ter casos como o lá da Quinta da Boa Vista, lá no Rio, que pega fogo da noite para o dia. Isso é falta de manutenção. Nós não podemos ter mais essas mortes como o Capitólio, Paulo. A gente não pode mais ter trilhas como, sabe, sem menor sinalização. As pessoas, nós tivemos aquele cidadão lá que fez um grupo gigantesco, ficou perdido 3 dias no Paraná, e depois ele falou, não, tem que ser o turismo. Ele dá muito dinheiro para as comunidades, para o país. A gente está perdendo muitos e muitos milhões de dólares aqui no Brasil por nosso turismo ser amador. Se na hora que a gente começar a focar profissionalmente, investir no turismo, dar base para a indústria do turismo crescer, o Brasil vai ser um foco de turismo para o mundo. Imagina, se Dubai está se transformando num foco de turismo, no meio do deserto, no meio do nada, né? Artificial, nós temos tudo natural, clima tropical, sem terremoto, sem maremoto, sem nenhum problema maior, é só a gente investir no turismo. O turismo, desde as secretarias municipais, estaduais e até o Ministério, ele precisa deixar de ser um puxadinho para afiliado político, para colocar alguém que está ali apenas para atender o acordo político. A gente precisa ter profissionais do turismo investindo em todas as cidades. A gente vê aqui pelo nosso litoral, desde lá do litoral sul até o litoral norte, o quanto essas comunidades poderiam melhorar tendo investimento para a indústria do turismo. Então, que fique a lição, essas mortes não sejam em vão e que a gente agora comece a tomar o turismo como uma indústria onde a gente pode ganhar muito dinheiro. E ordenado, né? Ordenado. Um turismo ordenado. Pavão, a gente está no final do programa, mas tem muitas consequências aí do índice alto de contaminações por Covid, também por influenza, principalmente por Covid e a variante Ômicron. Na semana passada, nós tivemos show do Jota Quest em Praia Grande, cancelado porque os integrantes da banda contraíram Covid. Ontem, Marisa Monte, Alcione, Samuel Rosa, do Skank, anunciaram estar infectados e cancelaram shows também. Ontem a gente comentou que 1.754 servidores da saúde do estado estavam afastados por Covid ou influenza. Foi feito um levantamento em 8 cidades da Baixada, mais de 500 afastados. E daí, Cubatão e Guarujá adiaram cirurgias eletivas. E tem um outro problema também, que Santos e Cubatão adiaram o pagamento da primeira parcela do IPTU porque os carnejos chegaram. Então, várias operações estão, como a gente comentou aqui dos cruzeiros, das aéreas também, comentamos essa semana, várias operações muito prejudicadas, né? Eu queria fazer 2 comentários rápidos, Paulo. Primeiro, com relação ao adiamento e ao alastramento das infecções. Pedir para a prefeita Raquel Kine, de Praia Grande, que pense mais um pouco, porque o final do ano foi mantido, os fogos foram mantidos, as festas foram mantidas, os shows estão mantidos. Então está todo mundo ficando doente, e estamos incentivando ainda os shows. Quer dizer, prefeita, por favor, pensa um pouco nisso. E a segunda coisa do IPTU, Paulo, que é muito importante. A Prefeitura de Santos, ela adiou para dia 28 o pagamento da primeira parcela. Ou parcela única. Ou parcela única. Só que precisa todo mundo ficar atento em 2 detalhes.
O carnê vai chegar provavelmente depois do vencimento. Pode chegar depois do vencimento, que é dia 22 original. Não basta pegar o carnê e pagar. Tem que entrar no site da prefeitura e imprimir a guia porque no momento que for pagar as primeira parcela, já sai com pagamento para o dia 28. Então, ou você pega na internet ou vai no Poupa Tempo e pede uma guia atualizada para o dia 28. Então, o que é mais importante, Paulo, é isso. O carnê chegando atrasado, não adianta a pessoa ir ao banco, pagar atrasado, que o banco não vai aceitar. Tem que imprimir e aí já sai com a data do dia 28, que é a primeira parcela ou parcela única. E Cubatão adiou, preciso prestar atenção, para maio. 25 de maio é que vence a primeira parcela do IPTU de Cubatão, Camila. Paulo, assim, eu sou a favor sempre da gente conferir informação. Hoje eu não acredito mais na informação que vem pelo correio. Eu tenho até medo do carnê vir falsificado. Então, vai pela internet, acessa o site com essas informações que nós estamos dando aqui. Já dá para você deixar agendado, inclusive, vence em maio, vence 28 de janeiro. Então, assim, fique esperto, entra na internet. Esses serviços, né, do IPTU sempre são muito fáceis para localizar a internet. Quem não sabe o site, joga no Google, IPTU Cidade de Santos, IPTU Cidade de São Vicente, que te vem a informação clara e rápida. E confiável, né? Bom, chegamos ao final da opinião de hoje, que teve comentários da Camila Amorim e do Marcelo Pavão. A gente agradece a participação dos dois. A Camila veio acompanhada do Arthur, que se manteve de máscara o tempo todo aqui, o Arthur, de 8 anos. Chega aqui, Arthur. Vem cá. Chega aqui. Tá o tempo todo do programa com máscara. Esse aqui é o Arthur. Esse é o Arthur. Olha, aqui é o exemplo. Não, pra cá. Olha aqui. Esse é o Arthur, tá o tempo todo de máscara, gente. Ficou aqui o tempo todo, não tirou. A gente tá aqui porque ele não tá vacinado ainda. E ele que falou que quer ser vacinado. Exatamente. Uma É isso aí, Arthur. de 8 anos. Tivemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, antenada, esperta, e tivemos, principalmente, agradecemos a companhia, a audiência, o carinho do telespectador, da telespectadora da TV Cultura Litoral do Opinião. Para você, telespectadora, até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, ou de meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.